Formando empreendedores contábeis há mais de 10 anos, eu aprendi muito sobre os elementos que levam o empreendedor contábil a performar, ter resultados, e aqueles que impedem o empreendedor de ter resultados. Nesse vídeo eu vou te contar 3 elementos que impedem você de ter os seus resultados. E o primeiro elemento é justamente aqueles que buscam um resultado baseado em pouco esforço. Tem muita gente que acha que você tem uma fórmula mágica. E por achar que tem uma fórmula mágica, ele acha, por exemplo, que basta ter meia dúzia de informações e que essas informações, elas meio que naturalmente, elas vão ser suficientes para você fazer uma grande virada de chave. Por exemplo, para você conquistar clientes, você tem que ter muito esforço. Para você performar acima da média, não estou falando a conquista de clientes orgânica, aquela naturalmente que vem ali com a indicação de um outro cliente que te faz, mas aquela conquista acima da média. Quando você começa a ter resultados fora da curva natural de uma empresa contábil, você precisa se esforçar. Precisa se esforçar em aprender, precisa se esforçar em melhorar suas técnicas, precisa entender o que é que faz sentido efetivamente para você ter melhores resultados. Então existem uma série de fatores por trás disso tudo. Agora, quando a sua motivação é conseguir encontrar os resultados sem ter o esforço necessário, você vai falhar. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é aqueles que não pagam o preço da continuidade, não pagam o preço de trabalhar toda a jornada do aprendizado, trabalhar toda a jornada ou o ciclo de execução. E esses aí, no caso, eles param no meio do caminho. O que acontece muitas vezes é, você começa animado a aprender determinado assunto. Isso fica claro, por exemplo, nos treinamentos que eu faço. Inclusive fica claro na jornada mais 30 clientes que está acontecendo nesse momento. Muitos ficaram bem motivados na primeira aula, aí na segunda aula muitos já não compareceram, e hoje, por exemplo, talvez no momento que está assistindo esse vídeo já até aconteceu, nós vamos ter a terceira aula. O que vai acontecer? Muitos não vão estar nessa aula. E aí nós temos um número que começa a buscar ali o conhecimento, um número que vai se perdendo no meio do caminho da primeira aula, da segunda aula, e depois um número que vai parar e não vai estar presente na terceira aula. Ah, porque eu tenho outra coisa para fazer, depois eu vejo o assunto e depois não vê. E aí você perde o ciclo do aprendizado. Por quê? Quando alguém faz um trabalho sério de formação, de ajuste, de melhoria, essa pessoa ela vai buscar roteirizar as coisas para te levar a você chegar a um determinado ponto, para te ajudar você realmente a avançar. E acontece que quando você não sequencia, você acaba não chegando em lugar nenhum. Isso acontece com muitas coisas na vida, não somente com o exemplo que eu estou dando aqui da jornada, mas, por exemplo, cursos de línguas. Quantos começam o curso de língua e param no meio do caminho? Claro que às vezes você não tem uma formação final, né, para poder aprender uma língua, mas ele não consegue chegar nem numa etapa aonde, por exemplo, consegue realmente dizer que fala inglês, que consegue ter uma comunicação minimamente necessária. Por quê? Porque começa e desiste. E é justamente isso que faz com que você não chegue em lugar nenhum. Então, esse aqui é o segundo elemento. Mas também tem um outro elemento que é aqueles que buscam aquela fórmula mágica aonde imaginam que basta você seguir um script certo e que esse script ele vai te dar o resultado que você deseja. Então, olha só. O marketing não é uma ciência exata. O pensamento que o contador tem de ver a contabilidade como sendo uma ciência exata, onde você tem um débito e um crédito, pode fazer com que ele veja com os olhos errados como que são as estratégias de marketing. Eu conto inúmeras estratégias que eu faço na minha empresa contábil, mas não basta você tentar modelar aquilo que eu faço, você precisa entender o marketing, você precisa absorver o que é o marketing de fato. Você precisa pensar estrategicamente no que diz respeito ao marketing. Por isso que eu falo, não adianta eu ficar te dando coisas prontas. Eu preciso fazer você aprender a desenvolver suas próprias estratégias. Porque por não ser uma ciência exata, ocorre que você não consegue pegar aquilo que eu faço
e fazer uma modelagem de 100% igual e achar que você vai conseguir, por exemplo, ter os mesmos resultados. Porque o marketing depende das pessoas envolvidas, depende da região que você está, depende do cliente que você tem na outra ponta, o tipo de cliente que você vai atender é diferente do meu cliente, mesmo que seja o mesmo segmento. Mas existem uma série de aspectos que mudam, a própria marca da empresa em si, aonde que está esse cliente, enfim, muita coisa. Então, o que você precisa entender é o seguinte, o que é que você pode fazer? E aí, como tal, você vai começar a testar aquilo que faz sentido para você. Algumas coisas que fazem muito sentido para a nossa empresa, podem não fazer sentido para a sua empresa, mas é por isso que eu te dou vários caminhos diferentes. E baseado, inclusive, na experiência que eu tenho em ajudar empreendedores há mais de 10 anos, eu consigo dar um viés, no seu caso, isso aqui não é muito bacana, por causa disso. Por quê? Porque a gente tem uma experiência, porque o marketing estratégico, ele te dá essa visão do caminho que normalmente você deve tomar. E aí, consequentemente, você vai fazendo o ajuste para que você possa, então, ter melhores resultados. E outra coisa também é que as coisas dentro do marketing, elas mudam com muita frequência. Então, você pega, por exemplo, um conteúdo que eu ensinava há um ano atrás, não sei muito longe, um ano atrás, esse conteúdo hoje, ele já mudou tudo. Recentemente, nós tivemos algumas mudanças, por exemplo, dentro do Facebook Ads, que mudou muita coisa em relação à própria plataforma, do ponto de vista de como você faz campanhas. Então, tudo está mudando o tempo todo, as coisas são muito dinâmicas. E aí não dá para você ter uma receitinha de bolo achando que isso vai te dar resultado. Por isso, se você quer ter resultado real, você precisa acreditar na sua jornada, você precisa de fato se esforçar, você não pode desistir no meio do caminho. Se você está participando da Jornada Mais 30 Clientes, ela está no ar ainda no momento que está assistindo esse vídeo, você não pode desistir no meio do caminho. Você precisa seguir com esse conhecimento até o final de semana, antes que os vídeos saiam do ar, para que você possa evoluir. Isso é essencial. Não dá para você fazer as coisas pela metade. Não dá para fazer as coisas meia boca. Da mesma forma que eu não posso preparar para você um conteúdo meia boca, fazer as coisas pela metade, desistir no meio do caminho. Eu vou fazer 3 vídeos com toda a orientação. Aí chega, hoje é sexta-feira, entendeu? Eu vou ficar com os meus filhos e não vou, não, entendeu? Eu me comprometi com vocês. Você se comprometeu com o seu sucesso, então trilhe o caminho do seu sucesso. Faça as coisas acontecer. Se você não puder assistir o vídeo, mas pelo menos que você possa assistir antes que ele saia do ar, para que você possa fechar esse ciclo de conhecimento dessa fase. E aí, passando para outras fases, outros ciclos de conhecimento e assim por diante. Então, somente se você não desistir, somente se você não acreditar em historinha da carochinha de que as coisas vão ser fáceis, de que as coisas têm receitinha de bolo, somente se você aprender com quem faz o marketing contábil na prática e aplicar dentro da sua realidade, é que você pode transformar o seu negócio contábil. Conte comigo, tamo junto nessa e até o próximo conteúdo.